Galera que está chegando aí, sejam bem-vindos ao nosso Scale com Max de hoje. Sejam muito bem-vindos. A gente vai com conteúdo secreto. Daqui a pouquinho vou revelar para vocês que conteúdo secreto é esse que eu organizei para vocês, para a gente conversar hoje aqui na nossa série de conteúdos, dessa série ao vivo, Scale com Max, beleza? Então vamos, sem mais delongas, dar start ao conteúdo. Aí, Kleber. Vamos lá, vamos começar. Senhores, primeiramente sejam muito bem-vindos ao Scale com Max de hoje. Hoje o conteúdo que a gente vai tratar aqui, um conteúdo secreto, que eu não revelei ainda até esse momento. Que conteúdo vai ser o conteúdo do Scale com Max de hoje? Lembrando que sempre, no final, eu vou fazer a sessão de tira dúvidas, né? De sessão de dúvidas, de perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que vai ser o conteúdo de hoje? Eu vou falar com vocês sobre copies à prova de bloqueios. Hoje a gente sabe que uma das coisas que impedem grandes negócios, desde pequenos até grandes negócios, de escalar, é o bloqueio de contas. Você está ali escalando, você perde uma conta de Facebook, você sobe seus anúncios ali, o Facebook não aprova, então é um Deus nos acuda, o pessoal desesperado, Maxwell, perdi minha conta, Maxwell, o Facebook bloqueou meu CPF, Maxwell, não consigo mais anunciar, Maxwell, os anúncios estão sendo reprovados, o que eu faço, né? E não existe escala com as contas bloqueadas, isso é um fato. Então hoje aqui, no Scale com Max, a gente vai discutir sobre alguns padrões de copy que, se você entender, na verdade são apenas dois, se você entender esses dois tipos de padrões, você vai conseguir driblar o bloqueio, digamos assim. Você vai conseguir permitir que seus anúncios tenham baixa probabilidade de bloqueios. Então a gente vai falar sobre padrões de copy que vão te permitir fazer o quê? Estratégias capazes de blindar as suas contas de anúncio, obviamente um blindar entre aspas, porque não existe essa história de contas blindadas, tá? E ter campanhas evergreen, lucrando todos os meses. Imagina você ter um anúncio te gerando vendas e lucro durante 3 meses. Imagina você ter um anúncio te gerando vendas e lucro durante 6 meses, 1 ano. Imagina você ter um anúncio capturando lead qualificado durante o ano todo, durante 2 anos. Eu tenho um anúncio que está rodando há 2 anos, capturando lead qualificado, gerando receita para o meu negócio. Imagina isso. Se você não entende esses padrões de copy que eu vou trazer aqui hoje para vocês, vocês não vão conseguir ter anúncios evergreen, ter anúncios que a plataforma deixa rolar, ter anúncios que vão te permitir gerar lucro no médio e longo prazo, no quesito anúncio, no quesito escala. Todo mundo sabe que a escala ela tem um prazo final, né? Os anúncios eles morrem depois de um tempo. Mas o ideal mesmo, é que se você entender isso que eu vou te explicar agora, você vai ter anúncios que perpetuam por bastante tempo. Eu vou explicar para vocês os padrões de copy estratégicas para você ter anúncios evergreen, para você ter anúncios blindados, e aí no final eu vou abrir aqui uma sessão de tira dúvidas aqui para você me fazer as perguntas que você quiser fazer. Então já anota, já vai anotando essas dúvidas que vão surgindo, esses insights que você vai tendo enquanto eu vou falando algumas coisas aqui, para a gente discutir no final e vocês conseguirem ter o melhor proveito desse conteúdo. Galera, vamos lá. Existem dois padrões de copy, que se você entender esses 2 padrões, você vai conseguir criar anúncios à prova do tempo. Você vai conseguir criar anúncios evergreen, você vai conseguir criar anúncios que a plataforma vai permitir que esses anúncios rodem no médio e longo prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos com o anúncio rodando. E basta você entender essa dinâmica, esses 2 padrões. Padrão número 1, e aí eu dei alguns nomes para esses padrões baseado nas características desses padrões. Padrão número 1 eu chamo de padrão efeito teia de aranha. É o padrão efeito teia de aranha.
Esse padrão, ele é quase invisível aos olhos do algoritmo do Facebook. Então, é um padrão quase invisível aos olhos do algoritmo. E o padrão, esse padrão, o efeito teia de aranha, esse padrão de copy, ele é altamente eficiente. E aí, existe esse padrão que é quase invisível aos olhos do algoritmo e é um padrão altamente eficiente. Então, vamos lá. E tem o segundo padrão, que é o padrão que eu chamo de efeito mel de abelha. O padrão, efeito mel de abelha, ele é um padrão doce, persuasivo. Ele é um padrão mais agressivo. As abelhas, elas são agressivas, elas vão direto para cima das pessoas. Ele chama, porém, esse padrão, efeito mel de abelha, ele é extremamente perigoso quando utilizado no local errado. Quando utilizado no texto do anúncio, principalmente. E aí é o seguinte, ó. A aranha, imagina o seguinte, a aranha, ela não ataca diretamente. A aranha, ela coloca a teia dela, e ela espera que o inseto venha e fique preso. É isso que a aranha faz. Estrategicamente, ela coloca a teia dela e fica lá esperando. É isso que acontece. E nós temos a abelha, né? Já a abelha é bem diferente. Ela, se você cutucar um lugar ali onde tem várias abelhas, elas sem dó, elas vão correr para cima. Elas vão atacar diretamente, elas vão correr para cima do inimigo. Então, pensando na abelha e pensando na aranha, o que a gente pode aprender com esses dois animais e que tem total a ver com bloqueio de Facebook, tem total a ver? É o seguinte, senhores, se você quiser criar anúncios evergreen, criar anúncios que rodem no perpétuo, você vai ter que utilizar o efeito teia de aranha. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de como esse efeito funciona na prática. Se você quiser fazer anúncios evergreen, você tem que utilizar o efeito teia de aranha. Você tem que fugir do efeito mel de abelha. Quanto mais longe você estiver do efeito mel de abelha, melhor, tá bom? E aí, vamos para exemplos práticos, né? Vamos para exemplos práticos de qual é a grande, antes dos exemplos, qual é a grande diferença entre o efeito teia de aranha e o efeito mel de abelha. O efeito teia de aranha, que a aranha ela não ataca diretamente. Então, a comunicação, ela é indireta e ela é estratégica. É uma comunicação indireta e estratégica. Essa comunicação ela deve ser utilizada nos anúncios. Essa comunicação, se você colocar ela nos anúncios, o jogo vira para você. E assim como a aranha, ela não ataca diretamente, a sua comunicação ela também não pode ser direta. Se você criar uma comunicação direta, você tende a não ter anúncios perpétuos. E aí, qual é a principal característica da comunicação mel de abelha? Ela é uma comunicação direta. Ela é uma comunicação que ela vai preto no branco, direto ao ponto. É uma comunicação que promete uma coisa muito forte, do nada. Então, vamos para alguns exemplos práticos. Vamos lá para alguns exemplos de comunicação. E aí eu estou falando de comunicação no anúncio, tá? O texto que você escreve no anúncio. Padrão teia de aranha. A maioria das... Vou fazer o seguinte, antes de fazer o padrão teia de aranha, eu vou fazer o padrão mel de abelha, que é o que, infelizmente, as pessoas tendem a querer utilizar ele já de imediato. As pessoas já partem logo para o padrão mel de abelha. Então, vamos lá. Você pode ganhar de 3 a 7 mil por mês aplicando o método XYZ. Seu resultado está péssimo por isso. E aí você fala, se você não está conseguindo emagrecer, seu resultado está péssimo porque você não está se alimentando bem. Você vai e coloca isso no anúncio, porque você está comendo muito carboidrato. O que você está fazendo? Comunicação direta. Você está utilizando uma comunicação padrão mel de abelha. Padrão abelha, as abelhas vão lá e atacam. Isso é péssimo, isso não vai te permitir ter anúncios rodando por muito tempo. Aplique isso e perda 7 quilos em 8 dias. Novamente, padrão mel de abelha. Doce, forte, agressivo. E aí, senhores, você tem que começar a perceber, será que tua comunicação de vendas ela está assim nos anúncios?
Será que quando você vai escrever o teu copy, você está sendo agressivo? Você está fazendo como as abelhas, você está voando para cima? O copy ele pode até estar doce, como o mel, né? Ele pode estar até... A pessoa pode estar dizendo, nossa, eu quero isso para mim. Está sensacional essa comunicação de vendas. Só tem um problema. Se está doce, como o mel, e o mel acaba, porque o Facebook vai lá e derruba, é mesmo que nada. Então, agora que você já tem clareza de que, eu vou repetir aqui os exemplos, tá? Você pode ganhar de 3 a 7 mil por mês utilizando XYZ. Padrão mel de abelha. Tá atacando, tá indo para cima, tá doce, tá atraente, mas tá muito forte. Seu resultado está péssimo por isso. De novo, você está apontando para outra pessoa, está falando diretamente o seu resultado. Toda vida que você apontar para alguém, o Facebook não vai gostar. Toda vida que você apontar para alguém, o Facebook não vai gostar. Nem o Facebook, nem o Instagram, nem o Google, nem qualquer fonte de tráfego. Então, muito, muito cuidado. Então, ao invés de você apontar para alguém, ao invés de você fazer igual as abelhas que voam para cima, o que você vai fazer? Você vai fazer que nem a teia de aranha. Você vai fazer que nem a aranha. Você vai colocar a teia lá. A teia ela vai ficar lá e vai funcionar. Maxwell, como é que eu faço isso? Com uma comunicação indireta estratégica. Você vai dizer o seguinte, a maioria das pessoas não conseguem emagrecer por causa disso, disso e disso. Você vai dizer o seguinte, veja como eu fiz XYZ, veja como eu faturei de 3 a 5 mil por mês. Veja como eu faturo 3 mil por mês, por exemplo. Você está dizendo que eu estou falando assim, eu consigo, eu não estou afirmando que você vai conseguir. Então, ao invés de apontar, você faz uma comunicação indireta. Segundo estatísticas, pessoas que aplicam o método do zero à escala conseguem escalar anúncios com mais facilidade. Eu estou afirmando que se você aplicar o método do zero à escala, você vai escalar anúncio e vender todos os dias com alto lucro? Não. Porque se eu afirmar, digamos que deu ruim, né? Eu mudo totalmente o meu padrão de comunicação. Galera, tá fazendo sentido? Vocês estão pegando o feeling? Se você entende esse feeling, você consegue andar numa linha tênue, onde você consegue escrever anúncios persuasivos e, ao mesmo tempo, você consegue ter anúncios evergreen e, ao mesmo tempo, você consegue não ser bloqueado. É esse o pensamento que eu tenho quando eu vou escrever minhas copies. Então, só para resumir tudo que a gente falou até agora, existem 2 tipos de comunicações estratégicas que você pode utilizar em anúncios. Tipo número 1 é o tipo padrão teia de aranha. É uma comunicação indireta, é uma comunicação que você não afirma diretamente que a pessoa vai ter resultado, que ela não aponta para ninguém, que ela não diz assim, ó, você vai ganhar XYZ. Porque se você faz isso, a plataforma não gosta, a plataforma vai te derrubar. Esse é o padrão teia de aranha. Coloca a teia e espera a vítima vir. E tem o padrão mel de abelha, que é o padrão que ele é doce, ele é persuasivo, ele dá vontade da pessoa ir lá e clicar, só que ele não é de longo prazo. Se você colocar para rodar o mel de abelha no Facebook, lascou. Você vai perder sua conta, você vai perder os seus anúncios. E como é que você foge? E como é que você sabe que está utilizando o padrão mel de abelha? Quando você ataca diretamente. Você vai ganhar de 3 a 5 mil por mês. Seu resultado está péssimo por isso. Perda 7 quilos utilizando XYZ. Quando você acusa diretamente as pessoas com a comunicação mais forte, a palavra seu, sua, sempre que você usar seu, sua, você, muito cuidado com o que você vai falar depois, no copy dos anúncios. Muito, muito cuidado. Porque se você fizer uma promessa um pouquinho mais forte, pode ser que o algoritmo entenda como algo que não é bom para as pessoas, como é algo que é forte demais, e aí você vai tomar bloco. Beleza? Galera, esses são os 2 padrões. Se você entender isso, o jogo ele já vai virar para você. E agora, dentro desse contexto que a gente está falando sobre... legal. Fizeram uma pergunta. E na página de vendas, pode ser mais agressivo?
E aí, excelente pergunta, Adriel. Inclusive, a resposta dessa pergunta era o próximo conteúdo que eu ia falar e eu ia esquecendo aqui. Maxwell, você está falando para mim para nunca mais usar o padrão mel de abelha? Não, pelo contrário. Você vai usar sim o padrão mel de abelha. E você deve usar ele. Só que quando e onde? Para a sua base. Para quem já entregou o e-mail para você. Para quem já acompanha os seus conteúdos. Então, para quem já te conhece, você pode utilizar comunicação mais agressiva. Você pode mandar uma carta de vendas por e-mail altamente persuasiva. Você pode mandar um texto por e-mail dizendo assim, ó, eu posso mandar por e-mail, por exemplo, eu posso mandar primeiro assim, ó, o André Vilauta ganhou 22 mil por mês aplicando o método zero à escala e você pode ganhar também. Basta você ir lá e aplicar. Eu posso afirmar isso. E eu posso mandar isso para a minha base. A ferramenta de e-mail marketing não vai me bloquear, os leads são meus. Agora eu não vou com essa comunicação para uma comunicação de vendas e um anúncio. Um anúncio eu vou ali mais efeito teia de aranha. E aí é o seguinte, você tem que pensar estrategicamente. Se você for falar com sua base de leads, se você for conversar com quem já te conhece, preto no branco, utiliza a comunicação direta, utiliza o mel de abelha, vai para cima. Agora, se você vai fazer anúncio, se você vai falar com um público frio, se você vai criar uma comunicação de vendas onde você quer que ela fique rodando por 6 meses, 1, 2 anos, vai no padrão teia de aranha, coloca a teia lá e espera a vítima vir. Né? Não sei se vítima é a melhor palavra, até porque se o seu conteúdo for bom, ele vai ajudar as pessoas, né? É por isso que é nem tão interessante falar isca digital, né? Porque isca parece que vai agarrar alguém e matar depois, sei lá. O ideal é você falar recompensa, né? É uma recompensa, você troca o e-mail por algo de valor. Eu nem gosto tanto da palavra isca. Então, contextualizando para vocês aqui agora, vamos agora para a sessão de perguntas e respostas aqui. Vamos lá, galera. Agora eu vou ficar alguns minutinhos aqui respondendo dúvida. Pode mandar aqui, essas dúvidas podem ser sobre o conteúdo de hoje, que são as copies blindadas, né? Pode ser outra dúvida que você está passando aí no teu negócio. Então, se você tem alguma dúvida, a hora de você me perguntar é agora. Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Eu já vendo o meu curso. Qual a melhor opção para mim? O curso ou sua mentoria? Vamos lá. Qual a diferença? Eu vou responder para você a diferença entre um curso e uma mentoria. Os dois dão resultado. Preto no branco, os dois dão resultado. Tanto o método zero à escala, que é o processo com começo, meio e fim, para você conseguir tirar anúncios do zero e escalar e vender todos os dias, como uma mentoria minha, onde você vai ter o meu direcionamento 1 a 1, para me te dizer, cara, ó, vai por aqui, aplica isso daqui. Eu não sei, Mansu, qual é o nível do teu negócio. Eu não sei. Então, assim, eu preciso que você me mande inbox, um áudio com mais detalhes sobre o teu negócio, porque se o teu negócio estiver muito no começo, dependendo do teu nível de conhecimento, você não consegue entrar numa mentoria minha, porque as minhas mentorias possuem seleção, possuem processo de seleção. Então, nem todo mundo eu deixo entrar na mentoria, porque eu quero que dentro da mentoria estejam pessoas com um certo nível já. Então, me manda inbox o nível do teu negócio, que aí eu vou te dizer, cara, ó, começa pelo método zero à escala. Então, não, faz o seguinte, entre direto nesse grupo de mentoria aqui, que aí esse grupo de mentoria, você, além de ter esse resultado, pode ter esse resultado. Ou eu vou te dizer, faz o seguinte, ó, teu negócio já está no nível onde você pode ter uma mentoria individual 1 a 1 comigo. Então, vamos conversar que eu posso te ajudar mais de perto. Então, depende bastante. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Segunda pergunta, eu comecei a implementar o método zero à escala tem uns 7 dias. Estou com 2 nichos e já saí da fase de teste, um deles na fase de otimização. Até há 3 dias, hoje foi gerado o primeiro boleto. Ó, vamos lá. A metodologia, ela te dá clareza nas etapas. Então, o que você tem que perceber? A fase de teste é a fase onde você vai validar os criativos. Você vai ter os melhores criativos aqui
e você vai pegar os melhores e vai mandar para a fase de otimização. Na fase de otimização, já tem que vender, certo? Se não estiver vendendo na fase de otimização, você pode ter dois problemas aí. Problema 1, pode ser que o teu copy esteja fraco, que os teus anúncios não estejam muito bons. Aí você tem que olhar as métricas, você tem que olhar a classificação de qualidade, você tem que olhar o CTR, você tem que olhar o custo por initiate checkout, você tem que olhar as métricas para ver se as métricas do anúncio estão boas, as métricas do tráfego. Se as métricas do tráfego estiverem boas, ok, você vai para a página. Será que a página que você está utilizando é uma página de alta conversão? Ou será que tem algum problema na página que está fazendo com que a conversão vá para outro lugar? Porque quando você não consegue otimizar uma campanha, ou o problema está na copy, ou o problema está na estrutura de vendas. Seja uma página de vendas ou seja uma sequência de e-mails. Beleza? Então, você tem que analisar isso para você identificar onde é que está o problema e conseguir escalar. Eu costumo dizer que para você escalar, é como você tem alguns alvos na sua frente, né? E você tem que atirar e você tem que acertar em vários alvos ao mesmo tempo. Alvo 1, você tem que acertar a segmentação. Alvo 2, você tem que acertar a copy do anúncio. E alvo 3, a tua estrutura de vendas, a tua página de vendas, a tua página de captura, ela tem que estar performando muito bem. Se você atira uma flecha e consegue que a flecha vá na direção dos 3 alvos, e você tem um método de compra de tráfego, como o próprio do Zero à Escala, para te ensinar como manejar o arco, e como fazer com que o arco te permita acertar com mais maestria, para você treinar da maneira certa, atirar, você escala. Mas lembre-se, você vai ter que atirar algumas vezes. Nenhum arqueiro fica especialista em acertar o alvo atirando só uma vez. É treino, processo. Treino, processo. Eu ando de skate, por exemplo. Eu não vou conseguir mandar altas manobras sem treinar, sem repetir a manobra várias vezes. Então, fica ligado nisso também. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. A gente está chegando nos nossos finalmente aqui. Lembrando que tem mais um ponto. Não sei se você gosta de escutar podcast. Nós temos o DZEcast. Então, você pode ir lá no Spotify e pesquisar DZEcast. Você vai ver vários conteúdos legais para você. A melhor maneira de persuadir o lead pela emoção. Beleza. Então, respondendo à dúvida do nosso amigo sobre persuasão. Existem várias estratégias de persuasão. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui se teve alguma. A gente falou um pouco sobre persuasão na primeira live do Scale com Max. Nossa live 1 do Scale com Max, o nosso amigo que perguntou sobre persuasão, onde eu falei da maldição do conhecimento, lá eu falo bastante sobre persuasão. Então, se você quiser se aprofundar, você vai lá e assiste essa live, tá? Agora, o que eu posso te resumir? Como é que eu poderia resumir persuasão? Cara, persuasão é complexo de explicar em poucas palavras, mas a melhor maneira de você persuadir alguém é você estudando sobre essa pessoa. Inclusive, isso é um conceito até do universo de técnicas de invasão, né? Eu tenho um amigo que é especialista em técnicas de invasão, né? Ele é hacker, no bom sentido, tá? Não pensa que hacker é aquele cara mau que vai invadir o computador, não. O hacker, ele é o cara que é especialista em segurança da informação. E aí, ele sempre me falava o seguinte, cara, a melhor forma de você invadir um alvo é você estudar sobre ele profundamente para você encontrar as brechas. A melhor forma. Então, você encontra as brechas para depois você invadir. Então, você estuda. O mesmo conceito se aplica à persuasão. Não tem como você criar uma comunicação persuasiva se você não estuda profundamente aquela pessoa na qual você quer se comunicar com ela. Então, você tem que entender profundamente as dores, os desejos, a vida, a rotina, as características, tudo que essa pessoa passa, para você conseguir conversar com ela. Não tem como você... persuasão tem muito de... São pessoas, né? Por mais que a gente fale de marketing e tal, são pessoas. Então, se você consegue entender as pessoas, você consegue persuadir. Um livro muito bom sobre persuasão é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Para quem não gosta de ler, esse livro tem ele em áudio também, para quem gosta mais de escutar, tem ele em áudio no YouTube. É só pesquisar audiobook, como fazer amigo influenciar pessoas, e escutar no carro. É uma excelente dinâmica aí. Se bem que hoje estamos em tempo de pandemia, né? Então não tem muito o que fazer, não tem muito como escutar no carro, caso você não esteja saindo de casa. Zé, infelizmente não vou conseguir te responder porque não está aparecendo para mim, mas manda inbox que eu gravo um stories respondendo a tua dúvida, tá bom? E eu vou deixar duas últimas perguntas, vai. Duas últimas perguntas antes da gente encerrar. A gente está quase uma hora ao vivo, então daqui a pouco o nosso amigo Instagram vai nos derrubar. Então, daqui a pouco ele vai nos derrubar, e é o que é, da última vez ele nos derrubou. Então, vamos lá. Duas últimas perguntas. Manda aí. Vitor, me tira uma dúvida. Tem como otimizar sem fazer os testes? Não. Não tem como você entrar na fase de otimização sem testar antes. A não ser que você já tenha um anúncio validado. Então, você consegue começar ele com um budget maior, com mais orçamento, e aí dessa forma você induz a otimização mais rapidamente. Mas não tem como já otimizar sem testar, não. Cuidado, não tenta pular etapas não vai te fazer ter escala, beleza? Segue o processo, o método zero à escala completo, com começo, meio e fim. Então, vamos lá. Melhor escala, aumentar a verba ou duplicar o anúncio? Mansur, existem vários tipos de escala, tá? Existe a escala onde você aumenta o orçamento. Você me falou dois tipos de escala, a escala horizontal e a escala vertical. Existe a escala onde você aumenta o orçamento. Essa escala, você só utiliza ela quando você tem margem de ROI. Porque a escala de aumentar o orçamento, independente de ser de tempos em tempos, 30%, o que for, ela sempre vai diminuir o teu ROI. E não necessariamente diminuir o ROI é ruim. É melhor você ter um retorno sobre o investimento de 10% em cima de um faturamento de 1 milhão do que você ter um retorno sobre o investimento de 1000% em cima de um faturamento de R$100, entendeu? Então, nem sempre diminuir o ROI é ruim. Então, a escala onde você aumenta o orçamento, ela sempre vai diminuir o ROI. Pode ser que ela te dê mais lucro, se você tiver margem, ok? E duplicar o anúncio é uma prática não tão interessante, porque você cria um conteúdo duplicado. E conteúdo duplicado, o Facebook ele não é muito fã, ele não gosta, porque ele preza pelas pessoas que estão dentro dele. Então, eu vou te ensinar uma estratégia. Ao invés de você duplicar o anúncio, faz o seguinte, olha para esse anúncio campeão e se pergunta, por que esse anúncio é tão bom? Será que é a imagem? Será que é a headline? Por que ele é tão bom? E aí você cria outro anúncio com a mesma engenharia reversa desse anúncio campeão. E aí você coloca esse outro anúncio para rodar para disputar com esse anúncio campeão. E aí você vai ter sempre anúncios melhores, se você pensar nessa perspectiva. Beleza? Espero que tenha dado uma clareada aí. Ao invés de duplicar, faz isso que vai te dar muito mais resultado. Olha o Diego mandando aí, ó. Se eu tenho uma campanha rodando e eu quero mudar a arte ou copy, o que eu faço? Diego, se você tiver uma campanha rodando, brother, você vai ter que duplicar para poder fazer essa alteração. Porque se você fizer a alteração na campanha, já era. Você vai perder toda a inteligência que estava ali. Na hora que você altera o anúncio, o algoritmo ele reseta. Então é complicado, não faz isso não. Principalmente se estiver aí na fase de otimização. Senhores, é isso. Estamos chegando ao final da nossa super live de hoje, Scale com Max. Alguns avisos antes de acabar. Aviso para a galera que participou aqui, o meu muito obrigado, você que participou da nossa live de hoje. Lembrando que toda quarta-feira, às 14 horas em ponto, eu estou aqui no meu Instagram, fazendo o Scale com Max. Então, você vai ter essas transmissões com esse conteúdo intenso aqui, toda quarta-feira, às 2 horas da tarde. Então, coloca aí na tua agenda, coloca aí para você ter esse encontro comigo, beleza? Esse é o primeiro aviso. Aviso número 2 é que nesse momento está rolando a Maratona Bastidores da Scala. Então, o que é essa maratona? É uma série de estudos de caso que eu estou liberando e você pode assistir eles gratuitamente, sem captura de lead, sem nada, clicando na minha bio. E além disso,
No sábado, a galera que está assistindo os vídeos da maratona, elas estão se aquecendo, porque no sábado, 10h30 da manhã, a gente vai ter uma mesa redonda. E nessa mesa redonda vão estar grandes mentes que... Galera, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Bate a fotinha, me marca, bate a foto da live, me marca, coloca um comentário legal, que a gente se vê na próxima quarta-feira ou nos conteúdos que eu coloco diariamente aqui, nos meus stories, aqui no meu Instagram, @MaxwellInícios, beleza? Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo Scale com Max. Um abraço, tchau, tchau.